queria compartilhar com os irmãos algo que está no meu coração nessa noite. E se tem uma coisa, né, antes da solução, antes da resolução do seu problema, antes da resposta a respeito da sua aflição, que te ajuda muito, é ouvir uma voz amiga, uma voz que direciona, uma voz que simplesmente às vezes te acolhe. Temos essa necessidade por quê? Porque viver a sós, viver só, viver ao ermo, se sentir só, na nossa solidão, nos momentos de aflição, na nossa angústia, são os momentos que de fato a nossa solidão muitas vezes é ativada, né? Onde nós somos muitas vezes despertados na nossa dependência. Quando temos uma aflição, quando temos um problema e não temos uma resposta. Muitas vezes ouvir uma palavra, e por que não dizer? Ouvir uma palavra profética. Você quer uma coisa mais gostosa? Que você vir para o culto com angústia e você ouvir uma palavra profética. Às vezes não só no sentido de uma profecia pela boca de um profeta, mas às vezes uma palavra, né, ministrada que vem de encontro e que te dá ânimo, que te dá força, que te dá direcionamento, que traz acalento para a sua alma, né, que faz você se sentir acolhido, que faz você se sentir amado, que faz você entender que você não está só. E talvez o mais difícil das dificuldades e das aflições que passamos muitas vezes é se sentir só. Porque muitas vezes as pessoas elas se distanciam de nós por N motivos. Né? Há aquele ditado que no momento da angústia, né, no momento da dificuldade, que você descobre de fato quem é amigo. Mas às vezes os amigos também se distanciam. E às vezes se distanciam porque se sentem tão frágeis quanto a gente. Né? Porque a nossa fragilidade também mexe na fragilidade dele. Porque também é muito ruim você ver um amigo na angústia, você ver um amigo na aflição e você não poder fazer nada. Isso mexe com a gente. Então às vezes as pessoas se distanciam da gente simplesmente porque não conseguem lidar às vezes com o que você está passando, com a dificuldade que você está passando. A Bíblia diz, né, ela relata sobre os amigos de Jó que foram visitar Jó na sua angústia. E o interessante é que o texto diz que quando avistaram Jó, eles pararam e ficaram longe, chorando. Eles só choravam, mas eles não se achegavam, de tamanha era a situação de Jó. Né? Mas depois a gente vê o propósito, a gente vê a importância desses amigos, mesmo que às vezes confusos, porque tem isso também, às vezes o amigo, às vezes a pessoa que se aproxima de você para se ajudar, às vezes acaba atrapalhando. Os amigos de Jó em algum momento, eles atrapalharam, por quê? Porque começaram a acusar Jó. Né? Jó está lá, perdeu tudo, né? Ainda tem que conviver com a acusação. Você deve estar em pecado. E às vezes não é por maldade, às vezes é por inabilidade. Às vezes é porque não conseguem, até querem, mas não conseguem nos ajudar. Então somos carentes de uma voz, somos carentes de direcionamento. Deus sabe disso e Deus sempre quis nos direcionar. Se olharmos ao longo da história, Deus sempre teve uma forma de falar com alguém, com a gente. Né? Deus sempre usou. Deus levantou alguém para falar conosco. Deus direcionou em um momento onde as pessoas viviam na maldade, viviam corrompidas distante do Senhor. Deus viu um coração que ainda era voltado para o Senhor. Deus começa a falar com Noé. Deus cria um plano de salvação. Então Deus sempre quis se relacionar em um ambiente perfeito para um relacionamento. Deus fazia questão, descia no Éden, falava com Adão. Então Deus sempre quer falar conosco. E às vezes a gente se questiona: Deus, por que o Senhor não fala comigo?
Deus, por que o Senhor está tão distante? Por que o Senhor se calou? Irmãos, tem algo que dói mais que o silêncio de Deus? Eu não sei se você conhece isso, mas o silêncio de Deus, ele machuca às vezes. Porque tem situações que você está tentando resolver um problema, você está tentando resolver uma situação, você está tentando sair daquilo, e você não só não tem a solução, mas você também não tem a voz de Deus. Sabe, Deus não fala, Deus se cala. E o silêncio de Deus muitas vezes nos machuca. Por quê? Porque a única pessoa que poderia não se calar seria Deus. E às vezes a gente diz, Deus, o Senhor tem que falar comigo. Mas a verdade é que às vezes Deus se cala. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Mas a resposta que eu tenho para você nessa noite, em cima desse dilema, é que Deus nunca se cala, mas os nossos ouvidos às vezes se fecham. Deus nunca se cala, mas os nossos ouvidos às vezes se fecham. Pastor, Deus nunca se cala. E o período interbíblico, 400 anos, Deus se calou e Deus não se falou. Sabe, a gente tem o período dos profetas, depois Deus se cala e fica 400 anos. A Bíblia é marcada por 2 páginas para mostrar que em nenhum tempo não se ouvia a voz profética. Sabe, em um tempo, essa comunicação entre Deus e os homens, ela foi encerrada ou ela foi paralisada. Meus irmãos, mas Deus não queria se calar. Sabe, Deus se incomoda com o silêncio tanto quanto eu e você, porque o nosso DNA, sabe, saiu da essência de Deus. A nossa natureza reflete a natureza de Deus muitas vezes. Pelo menos isso é original. Sabe, essa natureza adâmica, essa natureza de pecado, isso não é o natural, isso não é o projeto de Deus para nós. O projeto de Deus para nós é que a gente de fato reflita a imagem e a semelhança dele. E Deus é um Deus comunicativo, Deus é um Deus de relacionamento. E Deus carece de se relacionar, e Ele tem intenção de se relacionar comigo e com você. Então entenda que se a voz de Deus se calou, se você não ouve a voz de Deus, entenda que Deus quer, Ele precisa, sabe, Ele está disposto a soprar um espírito de vida sobre essa comunicação. Sabe, sobre o seu altar, Deus quer soprar um espírito, um fogo que abrasa, sabe, porque não tem nada mais triste, nada mais ruim que você abrir a Bíblia e não entender Deus falando, você vir para o culto e não entender Deus falando, você está ao ermo, você está no deserto e não ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque não fomos feitos para viver solitários, fomos feitos para ser direcionados e direcionados pelo Espírito de Deus. E ele precisa se comunicar. E Deus não se cala, Deus está falando o tempo todo. O que aconteceu no período que nós conhecemos como um período interbíblico, na verdade foi porque um ceticismo entrou no meio do povo. Sabe, alguns doutores, alguns mestres que começaram a estudar a letra e se esqueceram do Espírito. E é por isso que quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos ver ali aqueles homens cheios de religiosidade, aqueles homens que são confrontados por Deus, que são confrontados por Jesus. Nós vamos ver os fariseus, que na verdade eram homens doutos na lei. Foram homens que começaram a buscar a voz de Deus de uma forma cética, de uma forma interpretativa, como se Deus fosse algo que pudesse se estudar, como se Deus fosse algo que pudesse se entender. Não, nós entendemos os desígnios, nós entendemos a voz profética, nós entendemos o propósito dele, nós sentimos ele, nós somos movimentados e direcionados por ele. Então os ouvidos foram tapados. Tapados por quê, pastor? Por um ceticismo, sabe, por um doutrinamento, por uma doutrina, por uma tradição, por uma religiosidade que entra e cala a voz de Deus. Por quê? Porque Deus não podia ser ouvido, não tinha como ser interpretado. E o cenário que nós lemos aqui, que eu acabei de ler, Lucas capítulo de número 1, falando de o sacerdote Zacarias, o pai de João Batista,
Sabe, o pai, o filho do sacerdote, mas que na verdade ressuscita a voz profética no meio do povo. Esse era o cenário, por quê? Porque a Bíblia diz que de forma religiosa, de forma ritualista, Zacarias estava ali no seu plantão, no seu momento, ou seja, tinha um momento, tinha uma hora, tinha um plantão, tinha todo um ritual para entrar e para apresentar ali o sacrifício do povo, porque esse era o ritual que caracterizava a função do sacerdote, que era entrar na presença, entrar dentro do templo, sabe, entrar dentro do átrio e apresentar ali o sacrifício do povo. Então ele entrava ali de forma ritualista. Existia um ritual. Sabe, em ritual eles eram muito bons, irmãos. Então ele entra ali de forma religiosa para cumprir uma função. E a Bíblia diz que ele entra e de repente ele some, ele não volta. Zacarias entrou e Zacarias não volta. Para você, talvez você não entende, mas existia nesse ritual e nesses costumes acerca da entrada ali no átrio, né? O sacerdote, ele entrava e ele não podia ter nenhum pecado, ele precisava estar preparado, eles precisavam estar de fato pronto para entrar, porque ao entrar no Santo dos Santos, se ele era consumido ali na hora, era assim o ritual. Então Zacarias entra e não volta. Ele entra, e aí ele fica, ele não volta. E isso começa a incomodar. Cadê o homem? Deu o horário do culto acabar, o cara não voltava. Sabe, porque quando a gente está preso em ritual é assim, tudo tem horário. Sabe, se passar do horário, tem alguma coisa errada. Sabe, preso num ritual, então não podia. E Zacarias não volta. E o interessante, irmãos, é que houve naquele dia algo aconteceu diferente. Por quê? Porque em um tempo onde a voz de Deus havia se calado, onde ninguém ouvia a voz de Deus, a Bíblia diz que desceu dentro do templo naquele dia um anjo chamado Gabriel. Inclusive a Bíblia só cita dois nomes de anjos, que é Gabriel e Miguel. E a Bíblia diz que naquele dia Gabriel desceu, e Gabriel é bem claro, e ele diz: olha, eu sou Gabriel, aquele que está assistindo ao trono de Deus. Irmãos, perceba isso, eu não sei se você está entendendo, mas em um tempo, em uma hora, em um momento que tudo havia se calado, que Deus não mais se fala, nesse dia Deus envia um anjo que assistia a todo o movimento da glória de Deus, e ele está ali nesse momento falando com Zacarias. Gabriel está falando, pastor Zacarias está duvidando. Gabriel está falando, Zacarias está vendo, Zacarias está escutando, mas Zacarias não consegue ouvir, porque não ouve, não crê, não acredita, porque a Bíblia diz que Zacarias já era avançado em idade, né? A sua mulher também era avançada em idade, ela era estéril, e por isso eles não tinham filhos, e nesse dia Gabriel aparece a Zacarias e disse o seguinte: olha, vocês terão um filho. Quando você não está habituado à voz de Deus, Deus manda a resposta, mas você é incapaz de acreditar nela. Por quê, pastor? Porque a gente só conhece a voz de quem a gente se relaciona. Você é capaz de ouvir a voz dos seus filhos à distância. Quando eu estou perto de chegar em casa, eu começo a assoviar, o meu assovio já é conhecido. Quando eu chego na casa da minha mãe, a minha mãe conhece o barulho do meu carro, ela conhece o som que eu faço ao abrir o portão. Por quê? Porque a gente tem um relacionamento. Quando você tem um relacionamento, a pessoa olha, você entende o que ela quer. Quando você tem um relacionamento, a pessoa se distancia, você sabe o que ela quis dizer. Quando você
tem um relacionamento, qualquer movimento que a pessoa faz, você entende o que ela está querendo. Agora, quando você não tem um relacionamento, a pessoa pode desenhar que você não entende. Assim é a nossa comunicação com Deus. Se você tem se comunicado, se você tem se relacionado, se você tem buscado a Deus de forma religiosa, entenda que Deus pode estar falando, Deus pode estar bradando, Deus pode estar entregando a resposta, mas você certamente não estará ouvindo, continuará se duvidando, continuará incrédulo, continuará se afastando da presença de Deus. Por quê? Porque Deus fala, mas você não entende. É por isso que eu te convido nessa noite a mudar a tua postura diante de Deus. Ei, começa a se relacionar com Deus. Ei, começa a se relacionar com Deus. Sabe por quê? Se Deus te fez humano, não é para você se relacionar com Deus como anjo. Ei, não precisa encorpar a voz. Ei, não precisa de palavra bonita para se relacionar com Deus. Ei, quem tem relacionamento, Deus quer ouvir a tua voz simples, a voz que Ele colocou em você, da forma simples que Ele colocou em você. Sabe por quê? Porque Ele vai te conhecer pela forma que você faz, não é pelo papel que você viste, não é pelo dom que você administra, não é pelo talento que está na tua mão, não é sobre o poder, não é sobre a coroa, o diploma que Deus colocou sobre a sua cabeça, porque em Apocalipse nós vamos entender que qualquer coroa, qualquer título que Deus colocar sobre a sua cabeça não tem outro propósito senão você em tirar, declarar que Ele é santo, Ele é o dono da glória, o dinheiro é dele, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele. Se a unção dele se manifesta, ei, não guarde, não guarde, não guarde, porque Ele é Deus de propósito. Ei, eu quero ver a sua maneira de relacionar com Deus. Deus quer ressuscitar a voz profética. Ah, se você sente Deus, não espere Deus mandar Gabriel. Não espere Deus mandar Gabriel. Ai, sabe o que é mais interessante? Zacarias ouviu. Era forte o que tinha. A palavra foi muito forte. Só que ele não acreditou. O sacerdote não acreditou no que Deus estava falando através do teu anjo. A sua incredulidade não cala a voz de Deus, mas Ele tranca o teu propósito e Ele não permite que você se manifeste. Zacarias, porque você duvidou, você vai ficar mudo. A mensagem era grande, o propósito era tremendo, mas Zacarias, aquele que entrou dentro do átrio, aquele que entrou para oferecer o culto do povo a Deus, não podia levar a resposta de Deus. Ficou mudo, ficou calado. Ele sai, sabe, angustiado com aquilo, mas vai ficar guardado só para ele. Por quê? Porque a incredulidade trava o propósito de Deus na sua vida, mas não trava Ele nos céus. Por que, pastor, não te tirou isso? Mesmo mudo, Isabel concebe. Interessante que ela também duvida. Sabe? Às vezes as pessoas até percebem que Deus está fazendo, Deus está falando, mas elas não conseguem discernir. Quando percebem que Zacarias está mudo, você vai lá no texto depois, você vai ver que está escrito assim, ó, certamente Deus falou. O povo sabia que Deus tinha falado, alguma coisa diferente aconteceu. Por quê? Porque quando Deus fala, algum movimento acontece, algo diferente acontece. Alguma coisa muda, irmão. Quando Deus fala, Deus não opera no incrédulo, mas não deixa de operar no teu propósito.
Você sai do propósito, mas o propósito continua. Sabe? Zacarias não pode chegar em casa e anunciar a voz de Deus e falar: olha, Deus falou, mulher, está vindo. Ei, mulher, sabe, aquele choro, Deus vai trazer alegria. Ele não pode entregar a mensagem. Só que continua operando. Por quê? Porque Isabel engravida, ela concebe, e ela também duvida, porque o texto é bem claro e diz que ela segurou 5 meses grávida. O movimento acontecia no ventre dela. Tem gente que está carregando o milagre, mas não acredita que o milagre está aí. Tem gente que já recebeu o milagre, mas não pode acreditar. A incredulidade é tão grande que ela não consegue entender que Deus está fazendo dela, sabe, um lugar onde o milagre vai acontecer. O milagre está sendo gerado. Mas 5 meses, você que já teve um filho, imagina uma barriga de 5 meses. Quais são os movimentos que você é capaz de perceber? No primeiro mês você vê a diferença. Sabe, entenda. Ei, eu quero chamar a sua atenção, porque Deus está dizendo o seguinte: tem muita coisa que você está pedindo, você está lamentando, você continua chorando, mas Deus já começou a fazer faz tempo. Ei, faz tempo que Deus começou a operar. Você é que não está percebendo. Deus já está fazendo, só porque existe um processo. Porque para vir um filho é um processo de 9 meses. Falta quanto? 4 meses só. Tem gente que já passou da metade do processo. Ei, tem gente que já passou da metade do processo e acha que o processo nem começou. Deus está fazendo, Deus está operando. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus do impossível. Ei, Ele é Deus do impossível. E Zacarias permanece calado. Não pode ouvir, não pode falar. Ouviu, sentiu, mas não pode falar, não pode manifestar. E ele se cala e aguarda. E o segundo texto que nós lemos diz que quando nasceu o menino, volta no texto comigo, Lucas capítulo 1. É o único escritor do Novo Testamento que vai retratar essa história. A partir do versículo 57, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua família, na tua parentela, que tem este nome. Por quê? Porque era costume do povo hebreu colocar nomes que caminhavam na família. Disseram, ninguém, 62, e perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dissessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, ou seja, algo para escrever, ele escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Por que você acha que todos se admiraram? Porque mesmo com uma comunicação encerrada, Deus estava confirmando a tua vontade e o teu propósito. Às vezes você está achando que as pessoas que estão do teu lado não estão entendendo o que você está carregando, o milagre, o propósito e o projeto que você está carregando. Mas entenda que o propósito de Deus não se frustra. As pessoas ficam surdas, as pessoas ficam mudas, mas Deus não deixa de operar e realizar o teu milagre. Então, como o pai está mudo, não comunicou com a mãe, ele não falou. Certamente Isabel não sabia ler. Por que, pastor? Porque naquele tempo mulher não era nem contada, irmãos. Você imagina se mulher podia ter acesso à educação, à escrita? Não tinha. Talvez por isso a admiração, porque quando ele escreve e mostra
né? Era como se dissesse, como ela sabia disso? Por que foi gerado isso no coração dela? Ei, Deus vai gerar desejos, vontades e intenções no coração de pessoas acerca do teu propósito, acerca do milagre que você carrega. E o verso 64 diz: imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida. Sabe, tudo aquilo que foi interrompido a respeito por motivo de uma incredulidade. Eu vou repetir. Eu quero profetizar sobre a sua vida que tudo aquilo que foi interrompido por motivo de incredulidade, ei, vai desatar e vai voltar a acontecer, vai cumprir o teu ciclo, vai cumprir o teu propósito. Só quem crê, levanta a tua mão, receba e adore a Deus, porque Deus vai voltar, vai ressuscitar ministério, vai ressuscitar propósitos, vai ressuscitar sonhos. Ei, Deus vai fazer coisa grande na mulher estéril, aquilo que havia sido rompido pela esterilidade, Deus faz romper de novo. Por quê? Porque Ele é Deus do impossível. Se você puder, adore ao nome dEle, aleluia. Glória. Irmãos, perceba que João Batista é filho de Zacarias. Zacarias é sacerdote. Existia um costume que a gente percebe estudando a história, onde o sacerdócio, onde esses cargos religiosos eram passados para o filho. Alguns historiadores acreditam que Zacarias morreu logo depois do nascimento de João. Por isso João ficou órfão, e por isso ele não é inserido na linhagem dele, ele não se torna sacerdote. Perceba que, se isso for verdade, de alguma forma existe uma condição natural, religiosa, política, existe uma manipulação humana, existe uma falta de oportunidade aqui que de alguma forma ameaça o propósito. Por quê? Porque João Batista vem como sendo uma promessa de ser uma voz profética. De acordo com o natural, com o normal, com o conceito religioso da situação, então João Batista deveria assumir o cargo do pai. Por quê? Porque João Batista vem com uma promessa. O pai sai do templo naquele dia, o pai sai do átrio naquele dia calado, mas com uma voz que havia de vir e proclamar. Então João Batista é a voz que prepara o caminho para Jesus. Então João Batista é aquela promessa de que aquele silêncio de Deus haveria de ser tomado por um grande movimento. Então, perceba que muitas vezes a gente tem uma promessa, a gente tem um propósito, a gente conhece você conhece a sua história, você sabe para que você foi criado, você sabe para que foi projetado, mas parece que no meio do caminho alguma coisa atrapalhou, impediu. Talvez um fato realmente, como pode ter acontecido, não estou dizendo que aconteceu na vida de João Batista, ele pode ter ficado órfão, então pode ser uma perca, pode ser alguma coisa, de alguma forma, o distanciamento de algumas pessoas, pode ser uma perca financeira, pode ser uma faculdade que você acreditava que e não deu certo, pode ser que situações essas que muitas vezes te colocam diante de um vitimismo. Qual que é o vitimismo? Aquele que tinha uma voz profética começa a ter uma voz de lamentação. Uma voz de lamentação. Então o texto é bem claro e nós vamos conhecer João Batista não pregando na porta do templo, não pregando dentro da igreja, não pregando, não falando de Deus, entregando recado de Deus, aonde as pessoas normalmente buscavam ouvir Deus, buscavam apresentar os seus cultos, mas a gente vai ouvir falar, a gente vai conhecer João Batista como a voz que clama no
deserto. Como a voz que clama no deserto. Entenda, perceba que se aquilo que você carrega vem de Deus, se a promessa é de Deus, se a vontade é de Deus, se o propósito é de Deus, ei, nenhuma situação caótica, sabe, nenhuma fatalidade que possa ter acontecido na tua vida vai impedir, vai atrapalhar o mover de Deus. Se você entender isso, mesmo que seja no deserto, você abre a tua boca e fala, você começa aquilo que tem para começar aonde você estiver. Sabe por quê? Porque Deus não depende de logística. Deus não é um Deus que depende, sabe, de uma estratégia. Deus não depende de uma geografia. Deus não depende de um púlpito. Deus não depende de algo que Ele vai colocar na tua mão, de uma ferramenta, de uma tecnologia. Deus não depende de favor humano. Deus não depende de apadrinhamento. Deus não depende de nada, porque aquilo que é para sair de você, que veio, que Deus gerou no teu coração, eu quero profetizar isso sobre a tua vida hoje. Deus está gerando no teu coração, na tua mente, na tua vida, coisas, propósitos que ao sair da tua boca vai curar muita gente, vai alcançar muitas vidas, vai mudar a história da tua família, vai mudar a história de onde Deus te colocou. Ora lá mais. Certo momento, Jesus já exercendo seu ministério, porque os ministérios acontecem meio que paralelo. João começa primeiro, depois o ministério de João Batista é interrompido, e ele cumpriu o propósito dele. Alguns discípulos são transferidos para Jesus, e as coisas continuam, porque João entende também, olha, o meu propósito era só esse, era abrir o caminho para o mestre. João está batizando, as pessoas estão se alegrando, ele está dizendo, olha, eu batizo com água, mas tem um que batiza com o Espírito, e ele está chegando por aí. Ou seja, o meu propósito vai até aqui, outra pessoa vai dar continuidade. Eu queria te lembrar de um momento que Jesus, ele chega no templo. Ao chegar no templo, ele vai encontrar as pessoas vendendo, os cambistas na porta do templo. Sabe, os cambistas ali na porta do templo, e eles vão, de alguma forma, fazendo o que não agradava a Deus. Jesus é tomado por uma ira santa. É um momento que a gente vê Jesus realmente explosivo. A Bíblia diz que Jesus se irou naquele dia, e ele disse a eles, olha, vocês fizeram da minha casa um comércio. Irmãos, João não falou do templo, não foi porque alguém mudou o propósito. O próprio Deus mudou o propósito. Sabe por quê? Porque para onde João Batista talvez quisesse falar, talvez cumprir o propósito do Pai, lá ele não podia falar. Sabe por quê? Porque os homens haviam de fato corrompido o modelo através de uma religiótica. Ali não podia mais. João Batista não afaga o ego de ninguém. As pessoas estão chegando e João Batista está dizendo, raça de víbora, arrependei-vos, mudai o caminho. Ei, o machado está posto na raiz. A mensagem é profética, a mensagem é dura, mas a mensagem cura, a mensagem sara, a mensagem liberta. Tem alguém aí comigo? João Batista está pregando no meio do deserto. As pessoas estão indo e João Batista começa a batizar as pessoas. E o batismo, se você, como eu, já pensou um dia que João Batista criou isso, essa doutrina do batismo, não. Essa doutrina era algo que era para ser praticado no templo. Porque na entrada do templo, em Jerusalém, existia um tanque,
onde as pessoas precisavam se achegar antes de entrar no templo. Elas precisavam ficar ali por um período de purificação. Elas se purificavam para depois entrar no templo. Só que, como Jesus mesmo vai dizer, e eu já fiz essa referência aqui, sabe, as pessoas tinham desvirtuado, as pessoas que estavam ali para ouvir Deus e transmitir a mensagem de Deus, estavam ali por interesses próprios, estavam ali para manipular de forma política e fazer da religião algo familiar. As pessoas estavam ali para levantar dinheiro, para levantar valores. E a história conta que o banho, a asepsia para entrar no templo, começou a ficar muito caro. Tinha que se pagar muito caro. Sabe, os religiosos da época não queriam todo tipo de gente dentro do templo. Então subiu o preço. Só quem tinha dinheiro podia fazer asepsia. Só quem tinha dinheiro entrava no templo para prestar o seu culto. Então a Bíblia conta que próximo da caverna de João Batista, que é um homem totalmente diferente, enquanto esses aqui estão se alimentando às mesas, aos manjares, João Batista está se alimentando de mel silvestre e gafanhoto. Enquanto esses aqui estão morando em templos suntuosos, João Batista está morando de fato em uma caverna. Próximo da caverna de João Batista, com as águas do rio Jordão, se tinha uma bacia, tinha ali um templo onde a voz profética direcionou João Batista. Então, quando as pessoas vinham até João Batista levava as pessoas ali e fazia asepsia, da qual ele chama de batismo. E por que de batismo? Porque não era uma asepsia humana, não era uma asepsia da poeira que você adquiriu no longo do caminho para chegar até o deserto e ouvir a voz do mestre, mas ali era uma asepsia que dizia o seguinte: você agora é uma nova criatura. Tanto que João Batista vai dizer várias vezes que vão questionar ele: João, como que é essa nova vida, como que é essa nova pregação? João Batista não vai falar de ritual, João Batista não vai falar de doutrina, João Batista vai falar de novos comportamentos. João Batista vai dizer: olha, se você era daquele que cobrava muito, ei, passa a cobrar o valor correto. Ei, se você fazia, se você traía, se você roubava, não roube mais. Então perceba que o batismo de João Batista não é um batismo religioso, não é um batismo de asepsia, purificação, simplesmente ritualista. O batismo de João é um batismo de arrependimento. É por isso que João Batista vai dizer, e a mensagem vai ser centrada em arrependei-vos, arrependei-vos. Ei, para de querer buscar a Deus através de rituais, para de buscar a Deus através de aparência, busca a Deus de fato com batismo de arrependimento. Busca a Deus, busque de fato arrependimento. Irmãos, arrependimento nem sempre é algo automático, tá? A Bíblia diz que quem nos convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Às vezes você tem consciência do pecado, mas o arrependimento não tomou o seu ser ainda. Sabe por quê? Porque aquele que arrepende não peca mais. Aquele que é tomado por um arrependimento, ele deixa de esconder do pastor. Aquele que é tomado de arrependimento para de esconder do líder dele. Sabe, muito pelo contrário. Quando ele peca, ele busca, ele corre atrás, ele chora, ele apresenta o fruto do arrependimento. Talvez a gente tenha ensinado errado, porque a igreja, na sua essência e na sua história, é uma igreja doutrinária, é uma igreja de castigo. Ei, o seu erro não precisa revelar o castigo que você precisa. O seu erro tem que revelar o amor que você precisa. Se tem alguém errando do teu lado, ei, derrama a unção de perdão, abraça, chama para perto. Por quê, pastor? Porque arrependimento é mudança de rota. Quando a gente é punido, a gente distancia.
a gente foge, a gente corre. A palavra de Deus para você hoje é produzir frutos, frutos de arrependimento. Se você puder, comigo, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero te falar que eu briguei a tarde toda, de todas as formas, com esse texto. E a sensação que eu tinha enquanto eu li esse texto repetidas vezes nessa tarde é que Deus havia se calado. E eu entrei aqui hoje clamando a Deus e pedindo: Senhor, não se cale, fala comigo, fala comigo. Talvez a voz de Deus está calada dentro de você, talvez a voz de Deus está calada dentro da tua casa, e você está buscando mecanismos religiosos, você está procurando, esperando uma visita do pastor, sabe, você está precisando, esperando alguém fazer alguma coisa. A minha palavra para você nessa noite é: clame a Deus por arrependimento. Sabe por quê? Porque a falta de arrependimento cauteriza o nosso coração, cauteriza. A árvore que não dá fruto, é a mensagem de João Batista, ela será cortada fora. Por que ela será cortada fora? Porque ela parou de produzir frutos. Está falando do arrependimento. E o pecado é cauterizado de forma intencional muitas vezes. Sabe por quê? Porque você quer manipular Deus. Você quer manipular Deus. Você quer que Deus fale acerca do que você quer. Você quer que Deus fale a respeito daquilo que você acha. Primeiro, busque um fruto de arrependimento. Coloca a mão sobre o seu coração. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Deus quer mudar a história dessa igreja, Deus quer mudar a história da tua casa, Deus quer mudar a história da tua família. Sabe, essa luta que você vive contra o pecado, o dia que o arrependimento de Deus te tomar, sabe, essa vontade que você tem de sair correndo para ir para o pecado, ela vai começar a ser uma vontade, um desejo, um ímpeto, sabe, de estar em tudo aquilo onde você vê, onde você percebe Deus. Sabe, vir para a igreja, vir para o templo deixará de ser uma coisa religiosa, uma coisa para cumprir o protocolo, mas começará a ser um lugar que você deseja, que você almeja, não porque há alguma coisa nesse templo, mas porque a Bíblia diz que onde 2 ou mais reunidos em teu nome, se tiver presente, Deus se manifestará. Busca a Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, fale com Deus nesse momento. Ore a Deus para que Ele possa gerar arrependimento, irmãos. E eu tenho uma lanterna amarela aqui para você hoje. Se você não entende, se você não vê que existe áreas da sua vida que você precisa se arrepender, clame a Deus hoje para Ele te tocar, porque existem áreas da sua vida que estão cauterizadas. Comece a pedir perdão para Deus, comece a clamar por Ele, peça a Deus para começar a devolver as lágrimas sobre o seu rosto. Você precisa voltar a chorar, você precisa voltar a sentir quebrantamento, você precisa voltar a sentir Deus numa simples leitura da Bíblia, você precisa começar a sentir incomodado pela falta de oração. Essas coisas que você anda vendo, você anda assistindo, precisa começar a produzir dor, precisa começar a produzir nojo, arrependimento. Sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Espírito Santo, na tua fumaça de glória. Fale com Deus. Se eu fosse você, eu não sairia daqui hoje. Eu não sei sobre ontem, eu não sei sobre amanhã, mas Deus se faz presente aqui hoje. Quantas vezes você tem gastado viagens de aviões para encontrar com pessoas ilustres?
Deus está aqui hoje. Ele não mandou Gabriel, mas Ele mandou o Espírito Santo. Ele mandou o Espírito dele sobre este lugar. Ah, se a sua garganta começar a aumentar um incômodo aí, ei, deixa isso sair. Talvez seja choro, talvez seja um pedido de socorro, talvez seja línguas estranhas, mas Deus quer abrir a tua boca. Zacarias só se calou enquanto não havia uma voz profética. Produzir hoje frutos de arrependimento. Eu não vou te convidar aqui à frente. Se Deus falou no deserto, Ele pode falar no deserto do teu coração. Talvez você não sente vida e hoje eu profetizo vida sobre o teu coração. Eu profetizo vida sobre o teu ministério. Mas Deus vai te tocar, Deus vai te mover. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Por que você está preocupado com o que Deus vai pedir você para deixar de fazer, para parar de fazer? Ei, se o fruto do arrependimento entrar, o Espírito de Deus entra. Onde haveria morte, agora há vida. Faço tudo, mas novamente. Ei, se você puder, levanta a tua mão em símbolo, em sinal de arrependimento. Se arrependa hoje, se arrependa hoje. Manifeste hoje, manifeste hoje. Oh Pai, te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor não, que os nossos ouvidos não sejam secos, não estejam entompidos, porque eu sei que vivemos em um momento profético, porque a Tua palavra é abundante, a Tua palavra é abundante, a Tua palavra está sendo anunciada. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Deus. Não queremos ser uma igreja religiosa. E se eu passar pelo fogo, não temerei a fumaça de glória. Ah, se você puder fazer algum barulho. Eu não quero silêncio. Eu não quero silêncio, eu quero ouvir a voz de Deus. Se você tem essa experiência, ou se você sente o fruto do arrependimento, adore a Deus, adore a Deus. Se rasgue na presença dEle. E onde estiver, clamar pela glória. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de alguém para te levar, porque a palavra dele vai dizer que vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Você vai sair daqui hoje com uma palavra profética. Caramassu, vós sois raça eleita. Eu queria que você repetisse essa palavra comigo. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou, nos chamou. Diga assim: eu fui chamado da treva para a maravilhosa luz de Deus. Eu estou nessa terra para proclamar virtude.
Eu queria que você virasse para alguém, sem não precisa se aproximar, mas apontasse o seu dedo profético e declarasse virtude sobre a vida dessa pessoa. Declara que ele é uma bênção, declara que ele é uma mulher virtuosa, declara que ele é um líder amoroso, declara que esse jovem é um profeta, é um homem de Deus. Ei, declara virtude, aleluia. Declara que ele é santo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aplauda Jesus mais uma vez. Se for para ele, tem que ser forte, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Em adoração, se assente, fique à vontade, aleluia, glória a Deus. Irmãos, deixa eu te falar, se você sentir necessidade, eu quero te falar que nós temos aqui os pastores, nós temos os líderes de jovens. Se você sentir necessidade, pastor, eu fui confrontado, pastor, eu tenho uma área da minha vida que eu não estou conseguindo vencer, nos procure, sabe, nós não estamos aqui para apontar o teu pecado, nós estamos aqui para te amar, procure, busque. Tem áreas da sua vida que você não vai conseguir vencer sozinho, sabe? As pessoas me confrontam, pastor, o senhor pregou, não fez apelo. Irmão, não estou querendo um movimento, eu estou querendo mudança. Estou mais interessado que a pessoa tenha um hábito de vir aqui do que ela vir aqui na frente, levantar a mão e depois não volta. Sabe, ovelha que gera ovelha. Sabe, se você de fato for um proclamador de virtude, sabe, se você não fazer como Zacarias, entrar no templo e sair mudo, as coisas mudam, a igreja cresce, sua família muda, sua história muda. O problema é que a gente vai na presença de Deus e sai mudo. As coisas estão acontecendo, tem coisas sendo geradas e a gente não está falando, sabe? Então procure relacionamento de intimidade com Deus, intimidade com as pessoas, e nós estamos aqui prontos para isso, para que você busque intimidade. Amém? Graças a Deus.